seguir as contas da Madison, da Kaylee e da Zana. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira, na saga Os Quatro de Idaho. Eu tenho coberto o caso desde o começo, então já estamos no 20º episódio das investigações, e hoje eu vou trazer mais detalhes para vocês. Algumas coisas vão poder elucidar alguns pensamentos, algumas conclusões, algumas direções que temos acreditado até aqui em relação às motivações do Brian. E é isso que você vai ver, além de que eu vou dar algumas explicações sobre algumas perguntas que algumas pessoas têm feito em relação à profissão dele, à criminologia. Então hoje vai ter muita análise interessante para vocês. E nesse momento eu já gostaria de... agradecer a Letícia Almeida, que fez uma contribuição através do Valeu Demais, um mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. Eu fico muito feliz com a sua gentileza e pelo fato de você estar contribuindo aqui com o canal, e eu desejo que você possa ser retribuída da maior forma possível. Lembrando que se você quiser encontrar os outros episódios da saga Os Quatro de Idaho, tem uma playlist super organizada, você pode ir na página inicial e você vai encontrar, além dos outros episódios, as histórias independentes desse caso, e é claro, um dos episódios mais bombásticos dessa temporada, que saiu agora recentemente, que é o caso da mãe que reconhece a sua bebê sequestrada anos depois em uma festa. Uma bebê que todo mundo achava que havia falecido, exceto ela. Essa é uma das histórias mais explosivas de intuição que eu já vi na minha vida, e o link para esse caso vai estar fixado aqui no primeiro comentário, então assista que você não vai se arrepender. E nós vamos começar esse caso agora. Bom, para começar, eu tinha anunciado no último episódio que o Brian estava com uns cortes no rosto na última vez que ele apareceu no tribunal. Depois que o meu vídeo foi gravado, um policial disse à News National, um canal de TV por assinatura dos Estados Unidos, que os cortes do Brian foram causados por um barbeador. E aí a gente tem agora uma notícia muito interessante, que é o fato de que um investigador familiarizado com o caso revelou à revista People que 2 semanas antes dos homicídios, o Brian enviou uma série de mensagens para uma das vítimas no Instagram. A primeira mensagem foi uma saudação. Quando ele não obteve uma resposta, ele enviou várias outras mensagens para ela. Basicamente, era apenas dizendo: "Ei, como vai você?" E aí o Brian fez isso de novo e de novo. A conta do Instagram, agora deletada, seguia as contas da Madison, da Kaylee e da Zana, mas não houve nenhuma interação pública entre eles. Não está claro porque ele não obteve respostas às suas mensagens, mas as autoridades dizem que a vítima pode ter perdido a mensagem completamente, porque os usuários do Instagram não são notificados quando recebem uma mensagem de alguém que não seguem de volta, e as mensagens vão para uma pasta especial. Então a fonte disse à revista People assim: "Ainda estamos tentando determinar quão cientes as vítimas estavam de sua existência. Não há indicação de que ele estava ficando frustrado com a falta de respostas dela, mas ele foi definitivamente persistente." Bom, o que acontece? Isso abre um leque de possibilidades bastante instigantes, porque eu me pergunto se o Brian chegou a conhecer de alguma forma pessoalmente essas meninas. No caso, muitas pessoas estão acreditando que o Brian estava atrás da Kaylee Gonçalves, o que eu pessoalmente também tenho uma inclinação a crer. E a grande questão é se ele de repente esbarrou nessas garotas em algum momento, ou se ele de alguma forma as encontrou ou a encontrou pelas redes sociais. O fato de que ele seguia a Zana, a Madison e a Kaylee, e não a Madison e a Bethany, justo as 2 meninas que ele deixou vivas, é bastante curioso também. O que acontece é que tem essa questão das mensagens, um fato que, embora no próximo episódio eu vou trazer mais detalhes de algumas informações que vieram e são controversas, porque rolou umas coisas aí, mas eu vou explicar no próximo episódio. A questão é o seguinte: primeiro, se a Kaylee não quis responder a mensagem dele, no caso, se foi ela, né? Supondo que foi ela tem todo o direito, ninguém é obrigado a responder mensagens no Instagram. Essa possibilidade de que ela não viu a mensagem também é muito real, porque o que acontece? Quando uma pessoa está me mandando uma mensagem pela primeira vez, ou curte um story, qualquer interação no sentido que vai para as mensagens do meu Instagram,
essa mensagem ela aparece no solicitações. E às vezes, essas solicitações você precisa clicar para poder ir diretamente para essa aba, onde você vai ver quantas mensagens tem ali de pessoas novas que há pela primeira vez uma interação com você. E já aconteceu de especificamente por um motivo ou outro eu descobri solicitações de 6 semanas, 2 meses anteriores que eu não tinha visto. Simplesmente não houve uma atualização e eu acabei perdendo aquilo. Recentemente eu comecei a reclamar, já tem mais de um mês, e frequentemente as atualizações ali na minha caixa de directs, nas mensagens das pessoas, não atualiza mais em tempo real. Então eu estou diretamente descobrindo mensagens de pessoas que me mandaram, encaminharam alguma coisa 3, 4 dias antes e eu só o descobri depois, porque simplesmente não atualiza. E a primeira vez que eu me dei conta que tinha algo errado foi quando passaram-se 3 dias e estava limpo assim o meu direct. E eu achei estranho, porque normalmente eu já estou acostumado que toda vez que eu posto algum vídeo, sempre tem atualizações relacionadas ao canal lá nos stories, ou então uma vez por semana eu abro uma caixinha. Eu percebi que não tinha tido nenhuma interação. E normalmente já tem pessoas que interagem o tempo todo, pessoas que curtem ali tudo que eu posto nos stories. Então, depois de 3 dias, no primeiro dia eu não achei familiar, no segundo dia também não, no terceiro eu achei aquele estranho. Falei, ué, isso aqui tem alguma coisa errada. Falei, ninguém é tão silencioso assim. E aí eu fui puxando, o que você faz, puxa para baixo, para que aquilo force uma atualização. Eu fiz várias vezes e aí, de repente, quando eu vi, foi ficando preto tudo, que eram mensagens novas que eu tinha perdido. E fora as mensagens que estavam nas solicitações. Então alguém pode perder, sim, de uma forma ou de outra, nem todo mundo vê as mensagens que são encaminhadas. E eu já devo ter perdido muitas mensagens por conta dessa atualização, porque no solicitação tem pessoas que encaminham a mensagem e deixam lá. Então se o indivíduo ver ou não ver, ele vai ter chance de ver quando quiser. Mas tem algumas pessoas que apagam a mensagem. Então já aconteceu comigo, por exemplo, de alguém me encaminhar uma mensagem muito grande de solicitação e eu vi aquela mensagem e na hora eu não tinha tempo para responder. Eu falei, bom, vou responder isso mais tarde. Quando eu voltei para responder, a pessoa tinha deletado a própria mensagem. E acontece muito também que, no caso, que ele pode ter visto a mensagem e se você ver a mensagem, ela não sai de solicitação a menos que você queira. Então, a menos que as autoridades tenham uma tecnologia para descobrir se ela chegou a abrir a caixa dele, ela pode ter visto sem que aquilo ali tivesse sido retirado da caixa de solicitações. Então, ela pode ter visto a mensagem e não ter se sentido confortável em responder, principalmente porque o Brian estava meio que dando em cima dela, que aquele era uma garota muito bonita, uma garota que tinha um rosto muito chamativo, então ela de repente poderia estar recebendo muitas mensagens de garotos que constantemente podiam estar dando em cima dela, querendo alguma coisa com ela, e isso acontece, não é nenhuma novidade e nenhuma coisa, uau, isso nunca aconteceu nos dias de hoje. Então, pode ter sim acontecido com ela. Normalmente eu parto de um conselho que você não deve dar corda para uma pessoa que está constantemente dando em cima de você, você não tem nenhum interesse nela. Acontece que muitas pessoas mantêm algum tipo de relacionamento, mesmo sabendo que isso não vai dar ou não vai chegar a lugar algum. E eu sempre digo, isso pode terminar em tragédia, porque brincar com o sentimento das pessoas é uma coisa bastante complicada, porque você nunca sabe que tipo de pessoa aquele indivíduo é. Então tem gente que é enganada de certa forma, acaba sendo machucada, e a pessoa ela não se revolta no nível de causar algum mal. Ela vai ficar machucada, danificada, vai se afastar. Mas há algumas pessoas, que pode ser o caso do Brian, nós vamos ver isso mais pra frente, podem sim se indignar. Então, você nunca sabe quem está chegando na sua vida, que tipo de pessoa está batendo na sua porta. Então, lembre-se que se você receber uma mensagem, ou então se você começar a conversar com alguém, e você tiver uma convicção no seu coração que aquilo ali não vai chegar em lugar algum, não dê corda. Não mantenha algo apenas por manter. Porque o mais certo a fazer é ser claro desde o começo e se afastar. Ou então ser claro e, olha,
se você quiser ser meu amigo, tudo bem, se não, bye, porque é o que tem que acontecer. As pessoas hoje em dia, elas caem muito nesse sistema de manipulação através de ganho. Já atendi muitas pessoas que simplesmente disseram... Eu perguntei, escuta, por que você casou com esse indivíduo? E ela, então, eu não queria nada, não queria nem sair com ele, mas ele ficou em cima de mim, conversando, dando oi, me tratando com carinho, trazendo flores, trazendo não sei o que, e ele foi meio que me conquistando, mas me conquistou por todos os atos dele do que eu realmente senti uma paixão. E aí a pessoa casou e se lascou. E normalmente, às vezes, as pessoas que se mantêm nessas situações onde você não quer nada, mas você mantém aquela pessoa porque às vezes você ama receber os elogios, toda aquela bajulação, o indivíduo ele pensa que ele vai manter aquilo sob controle e muitas vezes ele não mantém. No fim, eu já vi várias pessoas que acharam que estavam com tudo no começo e no fim elas terminaram em relacionamento, com uma gravidez, seja como for, e aí elas viram o outro lado daquele indivíduo. E normalmente tudo isso dá errado porque as pessoas começam com esse tipo de visão, sabe? De diversão. E as outras pessoas, um outro ser não é uma diversão. É por isso que as coisas estão do jeito que estão. Porque as pessoas, elas não veem um lado completamente significativo quando elas avaliam as próprias intenções, quando elas identificam, ou melhor, deixam de identificar que manter simplesmente a atenção de alguém que você não quer de alguma forma vai lhe cobrar um preço depois. Às vezes as pessoas pensam que são muito espertas. E também acontece que o indivíduo que está dando em cima de você, que está te dando presentes, atenção, ele começa a se achar no direito, porque ele está te dando uma série de coisas, seja emocional, física, como for, e em algum momento, dependendo do psicológico dele, ele vai voltar para cobrar todas as sementes, toda a plantação que ele fez, o investimento emocional em um indivíduo que ele acha que merece, ou melhor, que precisa ser dele, ou que pertence a ele. Então, muitas vezes, as coisas acontecem de forma inocente, pela brincadeira, pela negligência, e terminam em um fim trágico. Exatamente, está claro que essa não é a situação aqui, mas eu já estou falando isso para vocês, porque pode ser que alguém aqui que está me assistindo agora está vivendo algo assim, ou está fazendo algo assim. Você está mantendo alguém na sua vida, que é legal, que é bacana, mas que você sabe que da sua parte você não vê nenhum futuro naquilo. E você pensa que você não está fazendo nenhum mal a outra pessoa, dando corda a ela. Porque tem gente, que acontece muito, de pessoas que elas meio que enganam. Elas sabem que elas não querem nada, mas elas fazem parecer que o indivíduo vai ganhar alguma coisa para poder manter, ou então para ter uma garantia, porque muitas vezes você sabe que aquele sujeito vai estar sempre ali quando você precisar dele. E ninguém nunca faz as contas, ninguém nunca faz os cálculos, ninguém nunca realmente faz a soma do quanto isso vai custar lá na frente. E é ali que o perigo se esconde, porque aquilo que a pessoa está mostrando para você, a insistência de conquistar, pode ser nem de longe o que realmente há dentro dela. Quando um indivíduo, um sujeito, avalia o outro como sua posse, pode ter certeza que aquilo ali vai terminar em tragédia. Muitos acidentes, incidentes infelizes começam com brincadeiras assim, com deslizes assim, com irresponsabilidade. Principalmente irresponsabilidade com o sentimento das outras pessoas. Não prometa nada, não garanta nada e não insinue nada. Ai, mas eu não prometi nada, mas você está insinuando? É muito importante não querer se fazer de bobo numa hora dessas. Sabe o que passa pela minha cabeça? Vou dar um exemplo aqui do caso da Gabi Petito. Eu fico pensando se essas meninas e o Ethan ouviram falar do caso da Gabi. Obviamente eles ouviram. E eu fico pensando assim, será que eles imaginaram que logo depois, um ano depois, seriam eles que estariam no topo das manchetes? E aí agora eu fico pensando se outras pessoas que estão assistindo o caso deles e se elas sequer fazem ideia que logo, logo é elas que estarão em todas as TVs por causa de um crime que vai tirar a sua vida. E muitas vezes as vítimas que perdem a vida de uma forma muito aleatória é aquela pessoa que basicamente quase não poderia fazer nada especificamente para evitar aquilo. Claro, essa ação de evitar uma tragédia, ela pode ter diferentes definições.
existem definições mais orgânicas, inconscientes e conscientes. Vou dar um exemplo. Uma definição inconsciente é que talvez aquele não tivesse perdido a sua vida se ela não tivesse voltado para Idaho aqueles dias. Talvez se ela tivesse desistido da viagem na última hora, ela ainda estaria aqui, esse crime não teria acontecido, ou então só teria acontecido com as outras garotas da casa. É uma ação que poderia adiar esse incidente ou então impedi-lo de uma vez por todas e ninguém sabe o que poderia acontecer. Mas é algo sugestivo. E muitas vezes, diferente desse caso, há pessoas que são vítimas, não mereciam aquilo que lhes aconteceu, mas quando você vai analisar a história, você percebe que esta mesma pessoa, que esta vítima ajudou a construir a ponte que a levou ao seu fim. Ela causou algumas coisas, seja por negligência, seja por imprudência, seja por imperícia, seja por infantilidade, por baboseiras, aquelas coisas que as pessoas fazem que elas não calculam nenhuma consequência no final. E os casos criminais, eles têm o objetivo de fazer com que tenhamos essa reflexão. O que poderia ter sido feito aqui, o que poderia ter evitado essa tragédia no final? É essa a maior lição que você pode tirar de cada história. Porque todo mundo erra, infelizmente. As pessoas erram, às vezes, conscientemente e às vezes inconscientemente. E se você está em uma situação como essa, onde você está dando corda para alguém que você não deveria estar, saiba que você está errando conscientemente. E muitas vezes a tragédia vai bater na sua porta quando você menos esperar. Então, se você tiver que se afastar de alguém, um amigo, alguém que quer ser seu namorado ou namorada, faça agora, enquanto você ainda pode. Porque senão depois vai ser os seus parentes que vão chorar pelo que aconteceu com você. Pete Gesmetz, que é um ex-investigador do FBI, fez alguns comentários ao New York Post dizendo que ele achava que as motivações do Brian poderiam estar relacionadas a algum tipo de esforço para afirmar um domínio. Ele disse que acreditava que um golpeamento contínuo indicava que uma vítima era objeto de uma raiva incontrolável, uma raiva extrema. E ele também acreditava que o Brian poderia ter desenvolvido uma espécie de complexo de incel. O que acontece? Esse termo incel é uma abreviação de involuntariamente celibatário, que é geralmente usada para se referir a homens que lutam para estabelecer relacionamentos românticos ou íntimos. E essa identidade é ocasionalmente vinculada a fóruns online misóginos e, em casos extremos, crime, como, por exemplo, um que aconteceu em 2021, de um autoproclamado incel, que é o Tres Genso. Ele foi preso por planejar executar em massa 3.000 irmãs de uma fraternidade, uma universidade não identificada em Ohio. E esse rapaz tinha 22 anos, e aí ele se declarou culpado da trama doentia e pode pegar prisão perpétua. O que é muito interessante quando você olha de um estado para o outro, que o indivíduo que planejou e não fez nada pode pegar prisão perpétua, enquanto outros estados, como Nova York, Califórnia, você faz e ainda assim você pega 20, 30 anos de prisão e logo mais está solto. Mas continuando aqui. Embora não seja uma definição psicológica adequada, alguns estudiosos observaram no ano passado que homens que se identificam como incels geralmente têm problemas de saúde mental e experimentam sentimentos de vitimização, inferioridade e uma solidão. E aí o que é interessante é que, olhando para um contexto psicológico, como esses incels gostam de ser conhecidos, eles eliminam pessoas e, quando fazem isso, exercem um tipo de conquista. Tirar a vida de alguém pode ser uma conquista quando você olha do ponto de vista de um criminoso que especificamente tem alguns objetivos não tão racionais, como, por exemplo, alguém que tira a vida de uma outra pessoa por vingança. E é lógico que quando a gente fala em vingança, você pensa em alguém que fez alguma coisa que o outro mereceu. Mas a vingança nem sempre é assim, porque muitas vezes existem vinganças que são movidas por sentimentos, e sentimentos não são fatos. Então, o indivíduo ele pode se sentir injustiçado porque o seu colega foi promovido ao invés dele.
E de repente o trabalho dele não era tão bom quanto ele pensava que fosse, e o do outro fosse mais capaz. Talvez o outro realmente merecesse essa promoção. No geral, existem vagas e existem muitas pessoas que infelizmente não podem ocupar todas essas vagas. Existem menos vagas e mais pessoas, seja para qualquer tipo de oportunidade na vida. Então, muitas vezes, é comum que uns cheguem primeiro, outros cheguem depois, e acontece que isso pode gerar algum tipo de frustração, um sentimento de inadequação, de revolta, de pessoas que se sentem injustiçadas pelo sistema ou pelas pessoas que fazem parte dele. Como, por exemplo, um caso nos Estados Unidos de um agente do órgão público que ficou muito furioso com um jornalista que fez uma crítica ao trabalho dele, que, diga-se de passagem, era péssimo realmente lá na delegacia, e ele fez uma baita crítica no jornal, colocando os dados de como o trabalho desse profissional era péssimo. O que houve, minha gente? Esse indivíduo da crítica ficou tão furioso que ele armou uma trama gigantesca e eliminou a vida desse jornalista. E era um jornal local da cidade, enterrou o corpo do cara e tal, e alguns dias depois ele foi descoberto e preso. E aí ele acabou confessando a culpa e dizendo que ele realmente não gostou daquela crítica e tal, que ele se sentiu injustiçado. E aí você olha, como você se sentiu injustiçado, sendo que você realmente estava fazendo aquilo que ele denunciou? Então, existem pessoas que elas não conseguem ver por um ponto de vista real. Elas se veem de um ponto de vista muito lúdico, aonde os fatos são transformados naquilo que lhes convém. Partindo do ponto em que o Brian tirou a vida daquele, por exemplo, porque ela não respondeu sua mensagem no Instagram, ele não conseguiu identificar que ela tem todo o direito de não fazer isso. E, diferente de outras pessoas do seu passado, ela não humilhou, ela não mandou uma mensagem desprezando, ela optou por não responder. E quando você manda uma mensagem para alguém pela primeira vez e a pessoa não te responde, você pode ficar frustrada com aquilo, mas normalmente não vai passar pela sua cabeça que você precisa tirar a vida dela. Mas quando você olha para um sujeito como ele, que chegou nesse ponto, carregando tudo que ele vivenciou, que alimentou, excedeu o trauma, além dos seus próprios problemas psicológicos, isso pode causar uma distorção da realidade muito grande, aonde o indivíduo se sente em um campo minado em que ele é desrespeitado de uma forma inescrupulosa. Então, quem você pensa que é quando não respondeu minha mensagem? Isso é tão perigoso e, infelizmente, o Brian pode ter perdido, se for esse o motivo, né? Porque a análise está partindo do ponto de que tudo começou assim, mas ele perdeu esse limite de fazer uma observação racional e clara sobre o que realmente estava acontecendo. E ele fantasiou toda uma trama. E muitas vezes, pessoas como essa, em uma posição como essa, se sentem no direito de promover e exercer vingança. No geral, uma definição clara é que incels gostam de ser conhecidos quando eliminam pessoas. E então, há dois lados de uma mesma moeda. Ele gostaria de cometer o crime perfeito e não ser pego, mas por outro lado, também há o desejo de ser pego e de certa forma poder se orgulhar de ter feito o que fez. Agora, comentando uma outra questão. As pessoas fizeram muitos comentários sobre o fato do crime do Brian ser tão desleixado e de como ele conseguiu deixar tantos rastros para trás, mesmo sendo um estudante de criminologia. E eu próprio fui estudar sobre isso e eu percebi que há uma concepção muito errada sobre o que a criminologia é de fato. E eu decidi trazer essa informação para vocês. Vamos lá. A criminologia, ela é um estudo científico das causas, impacto e prevenção do crime. Então, é um campo pouco conhecido. Embora seja uma disciplina relativamente jovem, ela se tornou um campo acadêmico de rápido crescimento, com faculdades americanas concedendo mais de 11 mil diplomas em criminologia somente durante o ano letivo de 2020 a 2021. Então, muito se tem comentado sobre a escolha de disciplina educacional do Brian, se de repente a sua decisão de pesquisar a psicologia da tomada de decisões criminais, de repente pode ter sido algum tipo de presságio. O Brian estava estudando criminologia para aprender a cometer um crime? E aí é que tá. Existem milhares de criminologistas nos Estados Unidos. E eu não tenho conhecimento de nenhum que já tenha sido acusado de cometer um crime tão
hediondo como esse. E muitas pessoas assumem que os criminologistas são especialistas em traçar perfis de serial killers, análise forense, resolver casos arquivados e outros tópicos desse gênero true crime. Só que o trabalho da maioria dos criminologistas se concentra no desenvolvimento e teste de teorias no comportamento criminoso e na aplicação de métodos científicos rigorosos para desenvolver evidências. Então são políticas e programas baseados na polícia, promotores, assistentes sociais e outros profissionais da justiça criminal para melhor prevenir e reduzir o crime. Em outras palavras, o campo da criminologia se dedica a desenvolver melhores políticas e práticas de prevenção do crime. Não é focado exclusivamente em serial killers ou áreas forenses, como a maioria das pessoas acaba pensando. Se o Brian estava tentando melhorar sua capacidade de cometer um crime ou escapar impune de homicídios dos quais é acusado, havia maneiras mais fáceis e melhores de fazê-lo do que gastar dezenas de milhares de dólares, passar por anos de estudos avançados e conduzir pesquisa sofisticada exigida para um doutorado em criminologia. E houve um estudo que foi conduzido recentemente sobre o risco percebido de ser pego depois de cometer um crime. E ele mostrou que pessoas aspirantes a criminologistas como o Brian são, na verdade, maus juízes do verdadeiro risco de apreensão. Pior do que o público em geral, do que presidiários e criminosos violentos prolíficos. Parte da confusão em torno do estudo da criminologia está enraizada no efeito CSI, que é a expectativa irreal de investigações forenses e criminais que se espalhou depois que a série de televisão CSI Investigação Criminal se tornou popular nos Estados Unidos no início dos anos 2000 e logo depois estreou aqui no Brasil. Lembrei claramente agora, enquanto eu pronunciava minhas últimas palavras, que quando eu era pequeno, o CSI passava na Record. E eu lembro que eu pedia pro meu pai, eu era muito pequeno, olha, eu devia ter 5 ou 6 anos, porque eu consigo me lembrar da série. Eu pedia pro meu pai me deixar acordado, porque passava de madrugada na Record sexta-feira. Então, né, de sexta para sábado. Eu lembro que eu implorava para ele me deixar acordado, para que eu pudesse assistir. Provavelmente eu devo ter visto a propaganda e amei, né? Quando você está descobrindo. São séries procedurais. Hoje eu não teria mais paciência nenhuma para ver séries processuais. Séries processuais é quando cada semana é um caso diferente. São os mesmos personagens, mas lidando com uma história diferente. Então hoje eu não teria mais paciência para ver esse tipo de coisa. Mas é um tipo de programa que os americanos amam até hoje. E eu especificamente era fascinado por CSI. Eu lembro inclusive de uma colega, e olha como éramos pequenos, ela me perguntou, você assiste aquele CSI que passa na Record? E o que acontece? CSI transmitiu toda uma visão muito glamourosa da investigação, porque nós sabemos que há uma dramatização muito grande, principalmente agora adulto e com acesso às informações. Eu descobri que, apesar de CSI ser uma ficção científica, um cientista forense estimou que 40% da ciência retratada no programa é completamente inventada. A pesquisa mostrou que a série tem um impacto sobre como o público percebe o crime, a perícia e a evidência que, como jurados, particularmente, eles vão receber quando alguém é selecionado para essa função de júri. E CSI estrelou na emissora CBS. A emissora CBS ela é o carro-chefe em fazer séries procedurais. Além do primeiro CSI, houveram vários outros, Nova York, Miami e outras séries com temas parecidos, como Mentes Criminosas, NCIS e por aí vai. Quando essas séries começaram, a média de espectadores era de 20 a 30 milhões por semana para cada episódio. Considerando que assim que as outras emissoras perceberam que esse era um nicho viável, todas as emissoras começaram a estrear seu próprio tipo de CSI, o que começou a fazer com que o público de outras emissoras passassem a assistir séries semelhantes. Nós estamos falando em que uma semana, no total, mais de 150 milhões de pessoas estavam assistindo séries com temáticas semelhantes, fictícias, sobre investigação criminal. Obviamente, isso estabeleceu um padrão de comportamento para quem assiste a série. Porque, obviamente, se você não exerce aquela profissão, você vai ficar com seu imaginário contaminado por aquilo que você viu dramatizado. Existem muitas séries médicas no ar nos Estados Unidos.
E vários médicos foram entrevistados ou então foram chamados para assistir certos episódios dessas séries e reagir dizendo o que de fato é falso e o que de fato é verdadeiro dentro de 1 hora desses programas. E a maior parte dos médicos, aliás, foi unanimidade, dizendo que quase tudo o que acontece dentro de um episódio é extremamente fictício, que não tem como acontecer aquela série de eventos, aquela série de situações, que há muita realidade. Que é claro, nós sabemos que para você montar uma coisa de entretenimento, você precisa criar emoção, então você vai extrapolar. Mas, o que acontece? As pessoas que não são médicos, que não são enfermeiros, que não trabalham em um hospital, elas obviamente vão acabar tendo aquela visão, porque elas não estão ali no hospital dia após dia para ver como realmente funciona. E a realidade e a ficção começaram a se confundir com os programas de televisão e também com os documentários policiais de sucesso, como 48 Horas de Mistério, o Justiça Americana, o Dateline da NBC, que esses são programas que retratam casos reais, mas somente depois de editar extensivamente o conteúdo e incorporar a narração para causar um efeito dramático. Então, muitas vezes um caso arquivado de 35 anos, que pode ter sido gravado por meses dentro de um desses programas de documentário, acaba sendo reduzido e editado para um episódio de 1 hora. E isso, obviamente, não é culpa de ninguém, mas acaba causando uma sensação de que, uau, um desfecho feliz, um final feliz, as respostas se encaixaram uma atrás da outra, mas o longo processo de vários anos, acaba que não é contabilizado, porque todo mundo precisa ver uma informação resumida. Você não vai ver 35 anos contando uma mesma história, não tem como. E muitas vezes algum desses programas de documentário da TV aberta acabaram causando polêmica, porque eles já fizeram a edição de um caso, abordando-o como um mistério sem culpado, mesmo quando houve um julgamento e uma condenação em tal caso. E tal programa, para levantar a audiência, terminava: e aí, quem será realmente o culpado? Sendo que, na época, causou uma polêmica, porque vários profissionais se levantaram e disseram: gente, como assim o programa está dizendo quem é o culpado? A pessoa está presa, tem 1000 provas. E o programa teve que fazer uma dramatização para elevar a audiência, porque se descobriram que muitas vezes casos misteriosos atraem mais do que casos resolvidos. O mistério sempre intriga mais do que uma resolução. E muitos advogados, juízes e jornalistas alegaram que assistir aos programas de televisão como CSI fez com que os jurados absolvessem injustamente réus culpados, quando nenhuma evidência científica foi apresentada a eles. Então eles fizeram várias entrevistas, um jurado foi entrevistado e ele reclamou que a promotoria não havia feito um trabalho completo porque eles não espanaram o gramado em busca de impressões digitais. E aí perguntaram para ele, o advogado de defesa que argumentou isso no julgamento, não, eu aprendi em CSI. Então, no geral, as pessoas têm uma visão super glamourosa da criminologia, achando que a criminologia tem mais poder do que realmente tem. Eu, pessoalmente, acredito que quem tem mais vantagem em encobrir um crime seja um policial, porque ele sabe exatamente o que vão investigar, o que vão procurar. Então, tecnicamente, ele sabe por onde as autoridades vão começar. Nesse ponto, eu creio que ele terá uma vantagem. E mesmo assim, muitos policiais que cometeram crimes, tiraram a vida de alguém, fez isso, fez aquilo, acabaram sendo pegos, mesmo sabendo o que tecnicamente poderia jogá-los na cadeia. Então, se detetives que investigam homicídios muitas vezes não conseguem cometer o homicídio perfeito, quem dirá um mero estudante de criminologia? Às vezes, só o ensino sem prática não garante muita coisa, porque você aprende muito mais quando você tem a oportunidade de colocar esse ensino na prática e, tecnicamente, você aprende mais porque você é surpreendido com coisas que você não aprendeu durante a faculdade, durante as suas leituras, durante as provas. Então é muita informação e conhecimento que vem durante o amadurecimento do exercer da profissão. E também a gente tem um outro fator que muitas pessoas comentaram no último episódio da saga, que era a questão envolvendo a psicologia. O Brian fez psicologia. Por que ele cometeu um crime desse se ele teve a oportunidade de entender a mente, de saber como tudo funciona? Por que ele não foi curado? E isso é uma coisa muito comum, muitas pessoas me perguntam isso, não apenas por causa desse caso, mas eu já vi comentários aqui envolvendo outras situações e por aí vai. E eu preciso
trazer algumas explicações, porque há muito engano e há realmente uma imagem ilusória quando você olha para uma faculdade de psicologia, para um curso de terapia, seja o que for. Vamos fazer aqui uma recapitulação. Naqueles escritos do Brian, naquela plataforma, ele fez comentários dizendo que não sentia nenhuma emoção, que ele se sentia como um saco de carne orgânico sem valor próprio, que enquanto ele abraçava a sua família, ele olhava para o rosto deles e não via nada, e ele disse, é como se eu estivesse olhando para um videogame, ou então para menos. O Brian também comentou que sentia constantemente vontade de tirar a própria vida. Depois ele fez um outro comentário dizendo que nada do que fazia era agradável. Numa outra parte ele disse, eu estou em branco, não tenho opinião, não tenho emoção, não tenho nada. Para piorar, em outro momento ele se gabou dizendo que poderia fazer o que quisesse sem sentir qualquer remorso. A complexidade de problemas emocionais, através dessas palavras que ele próprio confessou, são muito grandes, são gritantes. E você consegue identificar que há um problema muito sério em um indivíduo como esse. Então vamos aqui esquecer tudo o que ele fez. Vamos olhar apenas para essas informações que denunciam um rapaz que tinha um emocional muito abalado, uma autoestima destruída e uma névoa dentro de si. Quando uma pessoa como essa, ou qualquer pessoa, se matricula em uma faculdade de psicologia, acontece que muitos pensam que vão passar por sessões de terapia. Eu sou psicanalista há muitos anos e o ano passado eu comecei a fazer faculdade de psicologia, porque psicanálise você faz psicanálise. Psicanálise você não faz um curso de psicologia e se forma em psicanálise, são coisas diferentes. E literalmente, como estudante de psicologia, eu posso dizer para você que psicologia não tem nada de terapia. E eu procurei estatísticas sobre isso e eu vi estatísticas altíssimas de pessoas que, tendo muitos problemas emocionais, procuraram a psicologia porque pensaram que teriam um auxílio emocional, que seriam curadas de certa forma, ou pelos professores, ou pelo conhecimento dos livros. Isso é uma fantasia completamente irreal. E é uma fantasia que faz sentido, até a lógica de você imaginar que você vai passar por sessões de terapia ao realizar a faculdade, mas olhando no dia a dia, nem de longe é isso que acontece. Primeiro que há muitas discussões nas aulas, quando há um diálogo entre o professor e os alunos. E há muita hipocrisia entre o que é dito, entre o que os alunos dizem. Normalmente, em uma discussão, todo mundo conversa como se fosse o sou maravilhoso, gato, não cometo nenhum erro e tal. E o que acontece? Isso cria um ambiente onde, aparentemente, todo mundo está na mesma linha de pensamento. Basicamente porque há o fato de que o professor pode estar dizendo alguma coisa que a maioria concorda e você não vai ter coragem de questionar, principalmente se você é minoria, o que já aconteceu comigo em uma aula. Foi se discutido um certo tema envolvendo direitos humanos e eu discordei completamente do que estava sendo dito ali, porque eu falei, isso não é direitos humanos, isso é outra coisa. Mas eu era minoria, todo mundo na minha aula estava super apoiando, não sei o que, isso mesmo e tal, então, obviamente, eu não ia dar a minha opinião para criar uma intriga. Em discussões como essa, ou em qualquer outra, ninguém reconhece suas próprias falhas. Normalmente nessas discussões, quando acontece a discussão de um tema, um debate, quando um professor ou uma professora quer fazer, todo mundo sempre exemplifica o problema da sociedade, o problema das outras pessoas, o que elas veem de errado, mas ninguém fala dos seus próprios problemas. Então, basicamente, só esses debates mesmo não promovem nenhum tipo de terapia em grupo, mesmo que alguém ache que isso vai acontecer no meio de um debate. Por quê? Porque para a terapia poder acontecer, o sujeito, o paciente, precisa falar sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele faz, sobre quem ele é, sobre o que realmente está passando pela cabeça dele. Em um debate, ninguém faz isso, porque ninguém está ali para falar dos próprios defeitos. E, obviamente, isso cria um ponto de vista aonde a pessoa pode ter a facilidade para identificar o problema no outro, mas não nela mesma. Como eu já presenciei o piti de uma pessoa em uma aula, eu pensei, mas uma psicóloga não pode ter esse tipo de comportamento. Mas a pessoa não se tocava que ela estava fazendo errado. Ela achava que ela estava certa, pronto, e acabou. Então,
especificamente, as pessoas entram para fazer o curso de psicologia e elas vão ganhar informação, conhecimento, uma base, dependendo do que elas vão querer fazer com aquilo tudo, mas elas não vão sair dali curadas. Elas vão entrar de uma forma e vão sair da mesma forma no contexto emocional. A personalidade não vai ser alterada porque a aula não tem esse objetivo e a aula não consegue fazer isso. Porque a terapia, seja em grupo ou individual, ela tem que ser um estímulo, uma associação livre, ou então uma abordagem onde o indivíduo conta exatamente o que está acontecendo fora ou então dentro dele. E aí haverá sinais que indicam, e o psicólogo, o terapeuta, seja o que for, poderá aconselhar, poderá indicar, poderá fazer com que o paciente enxergue o que está bem diante dele. Numa aula isso nunca acontece. E não vai acontecer porque não é o objetivo e especificamente porque o ambiente não promove esse tipo de abertura. Então muitas vezes acaba largando o curso de psicologia porque se frustram pensando que poderiam ser curadas, que receberiam algum tipo de ajuda. E elas percebem que não é isso que acontece. Você não recebe ajuda, você recebe informações sobre como ajudar outras pessoas. Então, há um diferencial muito grande, principalmente porque um psicólogo, um terapeuta, necessariamente não consegue formar uma análise de si mesmo imparcial. Há muitas coisas que pessoas de fora conseguem ver e quem está dentro, não. Isso se dá pela visão menos autocrítica que nós temos de nós mesmos. Sem contar que todo mundo tem muitos defeitos e esses defeitos precisam ser trabalhados em terapia. E tem muita coisa que, especificamente, você não muda apenas falando, mas você também muda praticando, deixando de exercer. E a terapia, ela é um processo que pode demorar para que algumas áreas sejam realmente curadas. A cura, ela pode ser mais rápida para algumas áreas, mas pode demorar muito a chegar para outras circunstâncias. Porque se um indivíduo viveu durante muitos anos uma mesma circunstância traumática, não é em 1, 2 dias, 3, 4 sessões de terapia que aquilo ali vai ser completamente ressarcido, vai ser curado. E sem contar que tem muitas pessoas que não acreditam em cura. E eu sei que eu incomodo muita gente quando eu falo em cura, eu constantemente falo isso, que eu acredito em cura. Acredito na cura da alma, na cura da mente, eu acredito na cura de traumas, e tem muitas pessoas que não acreditam, elas pensam que não, eu acho que dá só para melhorar, mas eu acho que não dá para superar, eu acho que você simplesmente passa a viver uma vida melhor, mas não se livra daquilo completamente. E eu penso ao contrário e já vi pacientes meus serem completamente curados, como já vi também que muitas vezes é necessário que um esforço seja realizado para que isso aconteça. Isso só vai acontecer quando você tiver um profissional diretamente trabalhando com você para que certas ações sejam tomadas. E o objetivo do professor nas aulas de psicologia, no curso de psicologia, é ensinar, é passar conhecimento, é passar experiência. Não transformar o aluno, curar o aluno, fazer com que ele se torne uma pessoa melhor. Infelizmente isso não acontece. Primeiro porque não há uma disponibilidade para isso, não há como acontecer, porque tratar uma pessoa não é a mesma coisa que ensinar. Senão, todo mundo que faz terapia com psicólogos poderia sair da terapia formado em psicologia. Não é a mesma coisa, entende? Não é porque você passou 10 anos com um terapeuta que você vai saber exatamente o que fazer com outra pessoa. Olha, eu passei 10 anos na terapia, eu posso fazer o que o terapeuta fez comigo, eu posso fazer com você. Isso vai funcionar? Não vai funcionar, porque tratamento é diferente de aprendizagem. E muitas vezes um psicólogo terá o poder de aconselhar perfeitamente muitos de seus pacientes, mas não conseguirá seguir os seus próprios conselhos. E aí você olha para o caso do Brian, que era alvo de um desprezo social, e isso causa uma cascata de consequências emocionais e cognitivas, porque a rejeição social, ela aumenta a raiva, a ansiedade, a depressão, o ciúme e também a tristeza. Uma gravidade muito séria é que estudos de fMRI mostram que as mesmas áreas do cérebro são ativadas quando experimentamos rejeição e quando sentimos dor física. É por isso que a rejeição dói tanto neurologicamente falando. Se você tentar reviver uma rejeição dolorosa, você vai ser inundado com muitos dos mesmos sentimentos que teve na época. E o seu cérebro responderá da mesma forma que respondeu na época do incidente traumático, há 20, 30, 40, 50 anos atrás.
Em 2003, Larry, um professor PhD de Psicologia e Neurociência na Universidade de Duke, juntou com seus colegas e eles analisaram 15 casos de rapazes que entraram em escolas baleando todo mundo. Eles descobriram que todos, exceto 2 desses 15, sofriam de rejeição social. Nunca subestime o que a rejeição pode fazer com uma pessoa. Quando ela não é curada, a vítima tende a se autodestruir. Ou como nesse caso, ela opta por destruir outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar. E ele vai autografado, se você quiser, com um pôster exclusivo, marcadores também. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. Você pode me seguir lá no canal de Cortes. Eu tenho áudios análises, os episódios são recortados, postados por lá. Eu tenho um grupo no Telegram onde ocorre bastidores, votações, muita coisa que normalmente só vem à tona também por ali. E você pode me seguir no Instagram também se tiver o Gustavo N Psicanalista. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! A notícia que deu a volta ao mundo em questão de horas. A mãe dela ficou sabendo pela revista People, sabia? O escândalo de maior proporção da história do rock and roll. O vídeo mais baixado do mundo é o de Pamela Anderson e Tommy Lee. A fita que levou 2 anos, passando de mão em mão até se tornar viral. Em uma época em que a internet estava apenas começando. Quando isso aconteceu, a fita fez cerca de 77 milhões de dólares em apenas 12 meses. Então, uma pessoa que roubou um cofre conseguiu escapar da polícia, dos advogados, da mídia e das gangues de motoqueiros, nunca viu um centavo. Essa é a história de um homem que apostou seu sustento em um vídeo na esperança de ficar milionário. Mas em vez disso, a cena que ele iria assistir seria da sua vida desmoronando. Definitivamente. Nessa estreia exclusiva da história inédita no Brasil, eu sou o Gustavo Negreiros e esse é o Gustavo Report.